A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 40, sejam bem-vindos. A live já vai começar, eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, encerrando hoje mais um livro, o livro do Êxodo. Irei explicar o capítulo 40. Essa já é a segunda leitura da Bíblia, nós lemos já a Bíblia toda aqui no canal, de julho de 2021 até agosto de 2024. E agora vamos ler novamente para a glória de Deus. Vamos lá. Êxodo 40, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Deus fala e Deus quer continuar falando. Pastor, Deus já falou comigo. Pois é, ele quer continuar. Falou mais o Senhor a Moisés. Deus quer falar mais conosco nesta tarde. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Lembre-se de uma coisa. Primeiro, o Senhor revelou a Moisés como seria o tabernáculo, deu a planta, deu as medidas. Depois Deus escolheu o Bezalel e a Oliabe. Eles fizeram os materiais, apresentaram a Moisés. Agora é o momento de inaugurar. É o momento de levantar o tabernáculo e colocar no lugar. Tenda da congregação é um dos nomes do tabernáculo. E porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, porque toda essa parte que diz colocarás em ordem o que deve ser colocado em ordem, está marcado, e eu vou destacar algumas coisas aqui para vocês. Nós, quando ministramos na casa do Senhor, devemos colocar as coisas em ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de bagunça, de coisa desorganizada, né? A terra estava sem forma e vazia, o Senhor colocou tudo em ordem. Haja luz, e foi criando tudo, né? Deus não quer nada tohu vobohu, sem forma e vazia. Ele quer colocar as coisas em ordem. E porás o altar de ouro para o incenso. Nesse momento é o mandamento, é como fazer. E ainda nesse capítulo eles vão executar. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, então pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Farás também o altar do holocausto diante, porás, aqui é execução, não é farás não, porás. Ele já fez, nos capítulos anteriores, foi a construção de cada uma dessas peças em particular. Agora é a inauguração, é a montagem do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. A pia representa a palavra de Deus, por isso a pia é a única que não tem medidas, porque a palavra de Deus é imensurável. Aleluia. 8. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele há. E o santificarás com todos os seus pertences e será santo. O tabernáculo será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios. E santificarás o altar, e o altar será santíssimo. O tabernáculo é santo. O altar é santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Ei, obreiro, você que pensa em ministrar, em ser pastor, em ser pregador, ensinador da palavra, primeiro tem que se lavar com água. E a água é a palavra de Deus. E vestirás Arão as vestes santas. Você tem que se lavar e depois se vestir, se ornar,
fazer seminário, se preparar, e vestirás, orar, jejuar, são vestes santas. E o ungirás e o santificarás para que me administre o sacerdote. Para administrar o sacerdote tem que ser lavado, ungido e santificado. Pegou aí? Lavado, ungido e santificado. Também farás chegar a seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Deus escolheu a tribo de Levi por causa daquela atitude no momento do bezerro de ouro. Eles passaram para o lado de Moisés, então eles são sacerdotes eternamente para Israel, porque para nós, a igreja, o sacerdócio é da tribo de Judá e Jesus é o sumo sacerdote eterno. E Moisés fez conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim fez. Versículo 16. Conforme tudo que Deus ordenou, ele assim fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Opa, aqui era a instrução. Do 17 em diante, o tabernáculo será levantado. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela. Em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Essa palavra se repete várias vezes. Como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, e colocou os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura. Esse véu só vai ser acessado uma vez por ano. E cobriu a arca do testemunho. De que jeito? Mais uma vez, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. Essa é a mesa que fica os pães, né? E sobre ela, sobre a mesa, olha aí, confirmando, pôs em ordem o pão perante o Senhor, de novo, como o Senhor ordenara a Moisés. Epa, espera aí. Aqui, deixa eu colocar isso aqui. Na minha Bíblia, está marcado aqui, ó. Não dá para ver, não? Ah, tá. 1, 2, 3, 4. Acima, 2, 3. Ok? Eu marquei de 1 a 4. Eu vou ler para vocês por que eu marquei na minha Bíblia de 1 a 4. Eu marquei na minha Bíblia de 1 a 4 porque primeiramente está aqui, ó. E sobre ela pôs o quê? Pôs em ordem o pão perante o Senhor. Então, o primeiro detalhe aqui, antes da glória de Deus se manifestar, número 1, pôs em ordem o pão perante o Senhor. Aleluia. Pão é comunhão, pão representa Jesus Cristo, o nosso pão da vida, né? Mas pão é, acima de tudo, a unidade da fé. E está dizendo que pôs em ordem. Antes da glória de Deus se manifestar, as coisas têm que ser colocadas em ordem. Versículo 24. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E aí vem o número 2, da minha anotação aqui. E acendeu as lâmpadas perante o Senhor. Márcia? E acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, primeiro, colocou os pães em ordem, depois acendeu as lâmpadas. Nós vamos ter um episódio lá na frente, na época dos reis, na época de Ezequias, em que eles apagaram as lâmpadas, fecharam as portas do alpendre e não queimaram incenso. Isso aqui era a ordem perante o Senhor. As lâmpadas tinham que estar acesas.
Então, antes da glória de Deus se manifestar, tem que colocar os pães em ordem e tem que acender as lâmpadas. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e aí vem o número 3 da minha anotação. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Primeiro, coloque os pães em ordem. Segundo, acenda as lâmpadas. Depois, acenda o incenso. Incenso na Bíblia é oração. Incenso na Bíblia é adoração. Primeiro, põe os pães em ordem, acenda as lâmpadas. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nosso lema nesses 2 anos é Igreja Assembleia de Deus, sal da terra, luz do mundo. Então, primeiro, põe o pão em ordem. Segundo, acende a lâmpada. Depois, acende o incenso, adoração, oração, clamor, vigília. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo. E aqui vem o meu quarto tópico da anotação. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de alimentos, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, número 1, põe o pão em ordem. Número 2, acende as lâmpadas. Número 3, acende o incenso. E número 4, oferece sacrifício, holocausto ao Senhor. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e seus pés. Quando entravam, lavavam, né? Lavavam as suas mãos e seus pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Essa palavra é demais. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou as cortinas da porta do pátio. Assim acabou a obra. Então, aleluia, olha aí o mistério. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por que então, pastor João Neves? Porque primeiro, colocou os pães em ordem. Segundo, acendeu-se as lâmpadas. Terceiro, acendeu o incenso. E quarto, ofereceu holocaustos. E isso tudo foi feito com sacerdotes santificados, ungidos e vestidos com vestes santas. Aí, o resultado é: então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Se você espera que a glória de Deus se manifeste na sua igreja, tem que cumprir esses itens. Coloque as coisas em ordem, né? Acenda as lâmpadas, acenda o incenso, oração, jejum, busca e ofereça holocausto, sacrifício ao Senhor. De maneira que Moisés não podia entrar, eita Moisés, na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E assim Deus faça em nossas vidas, em nossas congregações, em nossas igrejas. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem não levantar, meu irmão, não vá. Espere a nuvem, espere o sinal de Deus. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos do Senhor, de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia. Nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Essa foi a construção do tabernáculo. Essa é a Bíblia, a palavra-chave que eu acabei de mostrar para vocês. Esse é o cronograma que nós estamos seguindo. Hoje terminamos o livro de Êxodo. Depois que nós terminarmos Lucas, nós vamos passar para Atos, depois Levítico e assim sucessivamente. Essa é a Bíblia do meu pai, que eu herdei. E hoje nós lemos Êxodo 40
Obrigado você que acompanhou a leitura do livro do Êxodo, né? Chegamos ao fim. Glória a Deus por isso. E graças a Deus que nos dá a vitória. Mais um livro lido. Vamos orar ao Senhor agradecendo. Pai, muito obrigado, porque terminamos hoje a leitura de mais um livro da Tua Palavra. Mais uma vez, Senhor, entrega em Tuas mãos todos aqueles que acompanharam até aqui e peço que a Tua bênção, a Tua proteção e a provisão do Senhor seja sobre essa casa que recebe essa live. Eu peço também pela nação brasileira que todo espírito de corrupção e de injustiça caia por terra e que o Senhor honre essa aliança com Israel e abençoe Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.